Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você me dar uma moral, deixa o like, se inscreva no canal, vai me fortalecer muito. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar comentando um pouquinho, rapaziada. Pois é, ontem teve Flamengo e Vasco e o Flamengo venceu o Vasco no Maracanã por 1 a 0. Vamos estar comentando um pouquinho desse jogo, né, rapaziada? Flamengo que vence ali, primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. Flamengo que venceu ali, colocou os titulares dessa vez e acabou vencendo o Vasco por 1 a 0. O Vasco, pelo amor de Deus, não jogou absolutamente nada. Uma partida horrorosa do time do Vasco, né? E depois ali, né, que o jogador do Vasco foi expulso, a verdade é, né? Facilitou mais ainda as coisas, a situação do Flamengo. E o Flamengo fez um golaço com o Cascal e acabou vencendo a partida. Vamos estar comentando um pouquinho nesse jogo, rapaziada. Lembrando que não acabou, não saiu pós-jogo ontem desse clássico, tá, rapaziada? Muito porque eu tava muito cansado e acabei dormindo, tá? Então não saiu pós-jogo, tá, rapaziada? Não fiz o pós-jogo ontem porque tava muito cansado, então decidi fazer o pós-jogo hoje, né? Vamos comentar um pouquinho, rapaziada. Flamengo 1, Vasco 0. Então, vamos comentar um pouquinho desse jogo, rapaziada. Como eu falei, né, cara, o Flamengo ali, né, que tá muito mal nesse Campeonato Carioca e agora colocou os titular, né, cara, e vamos ser sinceros, né, cara, é impressionante, né, cara, é impressionante a diferença de quando o Flamengo tá com os titulares, quando tá com o time da base, não tem comparação, cara. Você olha o Flamengo com os titulares, mano, o Vasco não conseguiu passar no meio campo, gente. O Vasco não conseguiu jogar bola. Flamengo com muita posse de bola, com muita intensidade, finalizando. O Léo Jardim, onde salvou o Vasco ontem, né? Salvou o Vasco. Foi o cara do time do Vasco, salvou. Se não fosse o Léo Jardim, ia ser goleada pro Flamengo. O Vasco teria sido goleado se não fosse o Léo Jardim. Fez, olha, cara, cada defesa do Léo Jardim. Olha, cara, putas defesas. Então, assim, cara, o Léo Jardim acabou salvando o Vasco em alguns momentos, né? Flamengo em cima com posse de bola. Gente, o Vasco não conseguiu jogar. É absurdo. É abissal a diferença de quando o Flamengo tá com os titulares, quando o Flamengo tá com o time da base. Vamos ser sinceros também, né, gente? O time da base do Flamengo, olha, cara, o Flamengo que atualmente tem uma base bem ruinzinha, né? Vou ser sincero, já não jogou a copinha, já faz muito tempo que o Flamengo não ganha uma copinha, né? Então, assim, cara, a base do Flamengo atualmente tá bem ruim, né, cara? Tá bem ruim. Só você vê a base do Flamengo nos últimos jogos do Flamengo, né? No Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, a base do Flamengo perdeu de 3 a 0 pro Volta Redonda, né? Então, assim, cara. Então, assim, é um bissal, cara. É um bissal. É, agora comentando as escalações, como eu falei, cara, o Flamengo ali que mandou o time titular dessa vez, né? Que, claro, né, era clássico, cara. Não é possível que o Felipe Luiz ia mandar o time reserva de novo. O time da base, cara, contra o Flamengo, contra o Vasco. Se o Flamengo, se o Felipe Luiz mandasse o time da base contra o Vasco, olha, cara, eu diria que o Flamengo iria apanhar pro Vasco. Mas não, dessa vez o Felipe Luiz mandou o time titular, mas foi um time titular mais mexido, né? Tivemos ali a estreia do Vitão na zaga, né? Zagueiro que veio do Internacional, né? Foi a primeira contratação, até agora a única contratação no time do Flamengo é o Vitão, né? Flamengo, lembrando ali que já tá quase avançado, né, com o Lucas Paquetá. Então o Lucas Paquetá deve ser mais um reforço. Mas tivemos ali a estreia do Vitão, né? Um time do Flamengo mais mexido, né? Sem Alexandro, sem Arrascaeta, né? Pedro no banco, sem seus principais jogadores ali, né? Sem ali, quem mais? Sem Jorginho. Então, assim, cara, foi um time do Flamengo mais mexido. Foi um time do Flamengo titular mais mexido. Lateral esquerdo ali com alguns jogadores ali da base. Lateral esquerdo ali com um jogador da base lá, que eu até me esqueci o nome. Então era um time do Flamengo ali mais mexido com o Everton Cebolinha na frente, né? Quem que era? Quem que foi o titular mesmo? Ah, agora eu lembrei. O titular foi o Bruno Henrique. Então na frente ali o time do Flamengo foi Everton Cebolinha, Bruno Henrique e o Carrascal ali, né? Então, assim, cara, foi um time do Flamengo titular, mas um pouquinho mais mexido, né? Sem ali a Arrascaeta, sem ali algumas peças ali titulares, né? Mas, cara, vamos ser sinceros, foi o suficiente pra ganhar do Vasco, né? Essa que é a verdade. Foi o suficiente pra ganhar do time do Vasco. O jogo começou, cara, nos primeiros 15 minutos até que bom, né? Os primeiros 15 minutos até que o Vasco ali conseguia
primeiro lance do Vasco ali foi numa arrancada do Andrés Gomes, inclusive. O que joga de bola esse tal de Andrés Gomes, olha, é muito bom jogador, hein? Eu acho ele um bom jogador. É o Andrés Gomes e mais 10, cara. É o único que joga nesse time do Vasco, é o Andrés Gomes e talvez lá o Coutinho, mano. Porque, pelo amor de Deus, gente, para os lances, você vê tudo, os lances do Vasco, todos os ataques do Vasco, é sempre o Andrés Gomes. É sempre o Andrés Gomes. É sempre o Andrés Gomes que faz a jogada, é sempre ele que finaliza tudo ele, mano. É tudo ele. O primeiro lance perigoso do Vasco foi com ele, né? Numa arrancada dele, chutou, o Rossi acabou defendendo e depois ali, irmão. O Flamengo ali no primeiro tempo só deu Flamengo, irmão. Só deu Flamengo. O Flamengo com muita posse de bola, em cima, inclusive, rapaziada. Teve um lance do time do Vasco, pelo amor de Deus, os primeiros 15 minutos foi até equilibrado. Depois ali, irmão, olha, cara, teve um lance do time do Vasco, vamos ser sinceros, cara. Era só o cara ter feito, não pode perder um gol daquele. Não me lembro quem perdeu o gol, não sei se foi o GB que jogou de titular, ou de não, o Rayan tava de fora, né? Muito porque o Rayan ali tá em negociações lá com o time da Inglaterra, então o Rayan não pôde jogar, né? O Rayan deve estar de saída do time do Vasco, né? E vamos ser sinceros, né? O Vasco perde muito no ataque sem o Rayan. Né, o Vasco é um time que sente muita falta, tem que jogar com o tal do GB. Gente, ele é horroroso, mano. Aquele tal de GB, ele é horroroso. Pelo amor de Deus, que jogador horroroso, né? O Vasco é um time que sente muita falta do Rayan. Daí, gente, teve um lance do Vasco. Não se pode perder um gol. O jogador do Vasco ficou na cara do gol. Era só ter chutado. O cara chutou e a bola passa raspando pela trave. Olha, cara, o gol que o Vasco perdeu. Não se pode perder um gol desse, né, cara? Principalmente num clássico assim, né? Flamengo e Vasco não se pode perder. O Vasco ali perdeu um gol feito, se eu não me engano, foi aos 20 minutos. Olha, cara, um gol que não se pode perder, irmão. E depois ali, irmão, só deu Flamengo, né, irmão? Flamengo em cima, mandando muito cruzamento, levando muito perigo ali nos cruzamentos, né? O Everton Cebolinha ali é um jogador ali que, como eu falei, cara, o Everton Cebolinha teve um início no Flamengo, né, muito mal, mas depois ali ele vem dando uma melhorada, né, principalmente o ano passado, ele melhorou seu futebol, vem melhorando, vem evoluindo, e o Everton Cebolinha jogou bem, cara. Jogou bem, só falta ele caprichar nas finalizações. O Everton Cebolinha é um jogador que tem ímpeto, finaliza muito de fora da área. Eu gosto do Everton Cebolinha, acho ele muito bom jogador. Everton Cebolinha finalizando. E assim, cara, o Flamengo criando muita chance ali, muita oportunidade ali, né? Flamengo em cima, né? O Léo Jardim ali, cara, como eu falei, salvando o Vasco, né? No cruzamento ali, se eu não me engano, não me lembro quem cruzou, Everton Cebolinha testou e o Léo Jardim fez uma defesaça. E depois ele só deu Flamengo, irmão. Primeiro tempo só deu Flamengo. O Vasco não conseguiu passar no meio campo. Como eu falei, cara, o time do Vasco é o Andrés Gomes e mais 10. É o Andrés Gomes e mais 10. É o único que joga nesse time do Vasco. Ou pelo menos que jogou, né? O Coutinho ali fez uma partida bem assim, mediana. Né? O Coutinho ali não fez absolutamente nada. Uma partida omissa do Coutinho. E quem jogou só foi o Andrés Gomes. Foi o melhor ali do Vasco na partida. Junto com o Léo Jardim. Jogou muito bem ali o Andrés Gomes. Não que jogou muito bem, né? Mas foi o cara ali que carregou. É o único que tenta, pelo menos, né? O melhorzinho dos que estavam jogando. Dos que estão aí. Dos que estavam ali jogando ontem. O Andrés Gomes é o melhorzinho do time do Vasco, né? Essa que é a verdade, né? Depois só deu o Flamengo, cara. Primeiro tempo só deu o Flamengo com muita posse de bola, criando muita chance e foi pro intervalo 0-0, né? E o Léo Jardim tava sendo o cara do time do Vasco, tava salvando o time do Vasco, né, gente? Vamos ser sinceros, se não fosse ali o Léo Jardim, era pro Flamengo tá ganhando o jogo, né? Porque o tanto de chance ali que o Flamengo criou, absurdo, né, cara? Absurdo ali o tanto de chance que o Flamengo criou no primeiro tempo. Foi pro segundo tempo, rapaziada, e logo no início tivemos a expulsão do jogador do Vasco, o Barros. Olha, cara, uma expulsão, eu acho que foi pra expulsão. Tem muita gente falando, gente reclamando que não foi pra expulsão, que não sei o que não foi pra tudo isso. Foi pra expulsão, gente. Não foi pra expulsão, não deu pra ver muito bem o lance, eu não consegui ver muito bem, mas na minha opinião foi pra expulsão, claro. O jogador do Vasco foi expulso e ali facilitou mais ainda a vida do Flamengo, né, gente? E assim, cara, vamos ser sinceros, gente. Mesmo se o Flamengo não tivesse com um a mais, o Flamengo teria ganhado o jogo. A qualquer momento o Flamengo teria feito gol, cara. De qualquer jeito o Flamengo teria ganhado o jogo. Gente, o Vasco não conseguiu passar do meio campo, só dava Flamengo, mano. Só dava Flamengo, o Flamengo criando chance, criando chance. Até que teve a expulsão do jogador do Vasco. O Flamengo com a menos logo em seguida acabou abrindo o placar com um golaço do Cascal. Um golaço, gente. Que golaço do Cascal. Olha, cara, ele que sobrou pra ele pegou de primeira. Olha, cara, jogou no cantinho, olha, fez um golaço, Cascal.
golaço, abriu o placar pro time do Flamengo. E ali, irmão, depois continuou só dando Flamengo. Continuou só dando Flamengo, o Vasco tentando alguma coisa nos contra-ataques. A defesa do Flamengo, como sempre, de novo, sólida. A defesa do Flamengo de novo sólida, mesmo sendo uma defesa mais mexida, com o Emerson Royal, sem ali o Alexandro, né, sem o Léo Ortiz, ainda assim segue sendo uma defesa muito sólida, a defesa do Flamengo, mano. Que solidez, olha, cara, o Vasco não conseguiu passar no meio campo. Absurda a defesa do Flamengo, cara, absurdo. Flamengo que hoje é a defesa menos vazada do Brasil, né, o ano passado foi a defesa menos vazada do Brasil. Hoje, cara, não tem comparação, cara. A defesa do Flamengo hoje é disparada a melhor do Brasil. A prova foi ontem, cara. A prova foi ontem. O Vasco não conseguiu assustar o time do Flamengo, tirando ali alguns lances no primeiro tempo. De novo, a defesa do Flamengo, como sempre, sólida. E depois ali, acabou que não aconteceu mais nada, né? O Flamengo em cima, cozinhando o jogo. E terminou Flamengo 1, Vasco 0. Flamengo vence o clássico dos milhões ali. E olha, cara, pelo amor de Deus, cara, o Vasco, como sempre, né? Cara, como sempre, qual que é a novidade, gente? O Vasco perdeu pro Flamengo. Não tem como, gente. O Flamengo hoje domina o futebol carioca. Não só o futebol carioca, como o futebol brasileiro, gente, né, gente? Então, assim, cara, não tem, né, cara? Não tem, cara. O Vasco ali... faz quanto tempo que o Vasco não ganha do Flamengo? Acho que faz uns 10 anos, cara. Pelo amor de Deus, o time do Vasco, cara, incrível. O Vasco não consegue ganhar do time do Flamengo. E, cara, não tem como, né? A gente tinha uma esperança de que o Flamengo ia jogar com os moleques da base, com a base nessa fase inicial, que o Flamengo ali não se classificaria ali pro mata-mata do Campeonato Carioca, mas não tem como, né, gente? Não tem como, uma hora ou outra, se o Flamengo precisar, o Flamengo vai mandar o titular, o Flamengo ali, né, cara? Não tem como, né, cara? O Flamengo ali vai classificar tranquilo e vai ganhar esse Campeonato Carioca tranquilo, irmão. Não tem como. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o pós-jogo. Valeu, falou e fui!